Então tá. E aí, mais ou menos em linhas gerais, o que é que tem de estágio assim? Ambulatório é mais geral ou tem ambulatórios específicos de cada doença? Como que funciona a parte ambulatorial? Vamos lá. Então, no R1, a gente passa em alguns estágios, né? Então, a gente passa no estágio de cirurgia dermatológica, Uhum. que a gente do primeiro ano, né? Então, basicamente, a gente aprende bastante como fazer uma biópsia bem feita, pequenas cirurgias, Uhum. e a gente acompanha bastante o R2. Tá. Outro que a gente faz é a cirurgia, a dermatologia hospitalar, né? Uhum. Então, a gente vai para a enfermaria, fica responsável pelos nossos pacientes. A Paulista tem um total de 5 leitos, que são Legal. só da dermatologia. Isso é raro. É, Ter leito são, só de são dermatologia é raro. poucos serviços que têm isso. Sim. É, um outro estágio que a gente faz, que é bem importante, é o estágio de fotografia. Ah, Tá? O estágio de fotografia, por quê? A dermatologia, ela tem uma questão que a gente consegue comparar muito como está o tamanho, um quadro sim. com outro, uma coisa muito Aham. simples, né? Visual. Muitas vezes a gente compara algumas doenças por um exame laboratorial, Sim. por uma tomografia, por uma ressonância, e na dermatologia a gente consegue fazer isso até mesmo com o Legal. celular, né? Aham. Então a gente acaba comparando isso daí, a gente tem um estúdio, uma das salas é um estúdio de Legal. fotografia, com refletor, câmera especial, tudo exatamente para uma câmera boa, exatamente para a gente conseguir registrar isso daí. Então, a Tá. parte importante de um dermatologista é ele aprender a tirar uma boa foto, Legal. exatamente para não só para o seu Instagram, Sim. mas O Instagram também. também, mas para Mas exatamente para para você conseguir documentar. documentar e acompanhar o seu paciente conforme ele for evoluindo. Legal. Não, muito interessante esse aspecto, né? E cada vez mais acho que a tecnologia vem trazendo ferramentas Uhum. visuais e de inteligência artificial que a foto vai ficar cada vez mais importante, né? Tem um aparelho bem interessante que a gente usa, chamado Vectra, Hum, em que é um aparelho que a gente consegue fazer fotos de 3D da face. Então, isso daí é bem legal tanto para uma questão cosmética, ou se o paciente tem, por exemplo, um vitiligo na face, sim, você consegue, com uma computação gráfica ali, acompanhar como a está a evolução evolução. do seu paciente. Muito Ou, bom. ou pré e pós uma cirurgia, é bem legal. Muito bom, muito bom. Então essa parte de cirurgia tem no R1, mas pelo que você falou, o foco é mais no R2, é isso? Isso, no R2 e no R3. Tá. Outra que a gente tem é o estágio de especialidades, né? Então, o R1 ele acaba acompanhando também bastante o R2 nas especialidades. A gente tem algumas especialidades principais, que são a hanseníase, então o Uhum. ambulatório da moléstia Hansen, né? A Uhum. Unifesp é um centro de referência. Sim. Outro que a gente tem é o do índio, o ambulatório Ah, do legal. índio. Então, a gente tem um grande convênio com é, o ambulatório do índio da Unifesp, que é uma das principais organizações aí daqui de São Paulo. Então, a Sim. gente recebe gente do norte, a gente recebe gente de tribos indígenas locais, é bem Poxa, que interessante legal. isso. Legal. Outro que a gente tem é o ambulatório de tumores. Então, são um ambulatório em que a gente acompanha os melanomas, Uhum. os CBCs, os SECs, todos os que foram recidivados e pacientes que para acompanhar. Então, Sim. precisa reavaliar o paciente que teve um melanoma, já fizemos a cirurgia e Claro. tal. Então, esse é um ambulatório. Entendi. Tem um ambulatório também muito interessante, que é o de transplante. Pacientes transplantados têm muita chance Legal. de ter câncer de pele no melanoma, né? Uhum. E a gente tem um convênio muito grande com o HRIM, que é um dos maiores Nossa, hospitais é. do mundo em transplante Sim. renal, né? Sim. Então, é um dos maiores serviços. Então, esses pacientes são referenciados para nós, Interessante. exatamente para a gente acompanhar essa questão de tumores e outras, como falo, doenças de paciente imunossuprimido, Sim. né? Então, é bem interessante. Interessante.